Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta sexta-feira, dia 3 de abril, sexta-feira de Páscoa, com imagens de Gramado. Olha aí, ó, céu azul com nuvens, 25 graus por lá. Tinha previsão de chuva, mas não aconteceu, né? Para quem está lá em Gramado curtindo, como Andréa de Vargas, né? A nossa colega aqui do Inspire-se, mas amanhã chove. O Anderson Gaesco, nosso produtor, está falando que amanhã tem instabilidade e domingo tem instabilidade também para o litoral norte, né? Para quem foi ali para mim em Beverly Hills. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aí por esse Brasilzão afora, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com o sinal aberto via satélite, também aí pelo 520, pela Claro TV, né? Antiga NET aqui para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos, também pelo nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele like pra gente. Tem o nosso perfil no Instagram e tem os conteúdos exclusivos lá, né, no nosso site maspertv.com.br. Quer mandar sugestão de pauta? 99517-1412. E obrigado, é claro, por me seguir lá também no meu perfil no Instagram, Cláudio Andrade, jornalista. O RS desta Sexta-feira Santa está no ar. Muito bem, agora meio-dia, 2 minutos, acerta o relógio comigo, horário de Brasília. E a gente começa aqui em Porto Alegre, no nosso estúdio panorâmico, aqui da Masper TV, na Avenida Carlos Gomes. Agora nublou o tempo por aqui, né? Temperatura em 28 graus, sensação térmica de 30 e tem previsão de chuva por aqui somente no domingo, assim como no litoral norte. Vamos adiante, porque é o maior festival circense do Rio Grande do Sul, 11º Sesc Circo em Lajeado. A minha querida Lajeado, mandar um abraço para a Univates, né, onde eu dou aula lá de jornalismo. Tem muito carinho para o Lajeado, que sofreu muito lá em 24 com a questão das enchentes, mas agora está com tudo aí, recebendo o maior festival circense do Rio Grande do Sul, 11º Sesc Circo em Lajeado, com 33 sessões gratuitas e atrações também internacionais. Para a gente saber os detalhes, vamos falar com a Betina Duraiski, diretora do Sesc Lajeado. Seja muito bem-vinda, Betina. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Cláudio. É um prazer, uma alegria estar aqui falando de mais uma edição, a terceira consecutiva aqui na cidade de Lajeado, desse que é o maior festival circense do Rio Grande do Sul, o Sesc Circo. Betina, quando é que vai acontecer? O Sesc Circo inicia, então, na próxima semana, a partir da terça-feira, do dia 7, até o dia 12 de abril, domingo, com uma ampla e vasta programação, manhã, tarde e noite. Nós temos uma lona de circo montada no centro da cidade, no atual Parque Linear, um espaço que foi bastante atingido pelas últimas enchentes, mas foi totalmente revitalizado pela prefeitura aqui do município, que é parceira, inclusive, do festival. E estaremos, então, com esse espaço bacana, com mais de 33 apresentações artísticas acontecendo durante a semana, manhã, tarde e noite. No final de semana, sábado e domingo, com uma programação bastante especial para todos os públicos, toda a família que quiser, então, apreciar essa arte do circo. Que bacana, né? Também, né, tem aí a questão aí além do acesso democrático também de todas as atrações, não é, Betina? Exato, ressaltando, né, Cláudio, que toda essa programação ela é 100% gratuita. A gente está com os ingressos no site do Sesc, a gente pede que as pessoas façam a sua reserva, porque nós temos um limite, né, uma capacidade na lona principal, mas como eu disse, né, vai ter espetáculo aí para todos os públicos, a partir de terça-feira do dia 7 até domingo, e também nós temos o espaço do Largo da Lona, onde vão estar acontecendo apresentações também na rua, experiências de circo. A gente está com diversas atividades de oficinas acontecendo também durante a semana na lona, e além disso, uma programação muito especial acontecendo simultaneamente nas escolas aqui do município. Uma parceria aqui com a Secretaria Municipal de Educação,
que leva, então, os espetáculos, além da lona, para as escolas e para mais 2 bairros aqui da cidade durante a noite. Que maravilha, né? Que maravilha mesmo aí, levando aí para os bairros periféricos e para as escolas aí de Lajeado para a região. E a diversidade também acontece no Picadeiro também, né? O público vai ver aí desde do circo clássico até o contemporâneo, Betina. Exatamente. Essa é a proposta do festival Sesc Circo. Ele sai um pouco do convencional, do circo que a gente estava acostumado, mas traz uma releitura também do clássico do circo, além do circo contemporâneo. Então, a gente vai ter, sim, o palhaço, o malabarista, o trapezista, espetáculos circenses que vão agradar aí todos os públicos, né? Eu sempre digo, ressaltando a magia, o encantamento e a potência do circo. Muito bem, tem destaque nacional, internacional, tem artista de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Fiquei curioso para saber como é que é feita essa curadoria, né, para selecionar esses espetáculos aí, para agradar todas as idades, Betina. Bom, bem como tu falaste, né, Cláudia? A gente tem espetáculo internacional, inclusive, estreando no Sesc Circo, a primeira vez que vai acontecer esse espetáculo argentino aqui no festival e no Brasil. E como tu falaste, a curadoria ela é feita pela nossa gerência de cultura aqui do Sesc, que visita também grandes outros, né, espetáculos, festivais no país, e traz essa proposta de trazer a arte também aqui dos nossos artistas locais. Então, a gente vai ter, sim, grupos, coletivos, artistas gaúchos, mas também buscar a arte aí do nosso Brasil e, por que não, dos nossos artistas aqui, os irmãos, né, argentinos, uruguaios, enfim, que vão estar presentes aqui no festival. Legal. E como é circo, a gente não pode deixar de falar na arte da palhaçaria, né? Que é uma coisa que encanta crianças e adultos também, né, Betina? Com certeza, a palhaçaria vai estar presente, sempre esteve, né? O 3º ano consecutivo do festival aqui em Lajeado. E o palhaço, a palhaçaria, realmente, né? Uma das atividades, né? Uma das manifestações que mais agrada aí ao público, não só infantil, mas público adulto também, jovem, enfim, todos os públicos, né? Vão poder curtir o Sesc Circo com palhaço, sim, muito riso, muito encantamento, mas também com a potência, né, do malabarismo, do trapezista, e poder experimentar também. Isso que eu acho que é bacana e é um diferencial desse festival esse ano, que a gente vai estar trazendo a experiência do circo para o público que estiver lá presente. Que legal, né? E tem também aí a questão das oficinas também, né? A formação de oficinas aí, além dos shows, também vai ter aí oficinas na Casa Arte Sesc, é isso, Betina? Exato. O festival aí também deixando o seu legado para a cidade. A gente vai estar esse ano intensificando a questão das oficinas, levando tanto para escolas que vão estar recebendo, né, artistas fazendo oficinas, quanto lá na lona principal também o público vai ter a oportunidade de experimentar algumas artes. E esse projeto Casa Arte Sesc, que é uma metodologia que o Sesc já desenvolve em outras cidades, Porto Alegre, Gravataí, e que a partir desse ano, então, está fixando, né, em Lajeado, com oficinas sistemáticas que já aconteceram agora durante o mês de janeiro, fevereiro, março, e agora no Sesc Circo, e a ideia é dar continuidade para esse projeto sistemático na cidade. Então, o Casa Arte Sesc vai estar presente no festival e, posteriormente, aí, como um legado deixado pelo festival para a cidade. Que bacana, né? Isso é muito importante. Repetindo, então, né? A gente tem aí um início ali na semana que vem e com a entrada gratuita, mas pedir também a doação de um alimento também ali, né? Nas sessões de lona, não é, Betina? Exato. A gente pede, então, que o público faça a reserva do seu ingresso lá no site do Sesc, é o www.sesc-rs.com.br/Sesc Circo, faça sua reserva e traga na noite, né, no dia do espetáculo, 1 quilo de alimento não perecível que vai ser revertido para o nosso programa Sesc Mesa Brasil, que atende instituições aí em vulnerabilidade social aqui na cidade, na região toda aqui do Vale do Taquari. Maravilha. Obrigado por conversar com a gente, parabéns pela iniciativa e depois a gente vai falando para saber, né, como é que vai acontecendo aí esse festival na semana que vem. Tá bom, Betina? Obrigada. Esperamos todos em Lajeado aí na próxima semana. Valeu, obrigado, um abraço, bom feriado, boa Páscoa.
Muito bem, vamos adiante, meio-dia, 10 minutos agora, temperatura em 28 graus em Porto Alegre. A gente segue conferindo o que foi manchete, né? O que foi aí destaque nos jornais aqui, dos principais jornais da capital. Vamos ver agora aqui, começando com 0 hora. Tricolor mantém a escrita de não vencer jogos longe de casa. Foto principal de 0 hora de hoje. Também falando sobre a procura por consignado, né? O empréstimo consignado dispara e consome renda de aposentados e pensionistas no Rio Grande do Sul, sob pressão financeira, né? A operação tem juro mais baixo, mas falta de informação e acúmulo de contratos levam ao superendividamento, né? E tem um histórico aí de quem comprometeu aí os vencimentos com esses empréstimos consignados. Destaque aí do jornal 0 hora, né? Também falando ali sobre a peça com o Malkovich, chega hoje a Porto Alegre, grande Malkovich, hein? Olha aí, ó, que bacana, no multipalco Eva Sofer aqui na capital, né? O cara é ator de cinema, mas também astro de cinema, mas também atua aí no teatro. Também falando sobre o presidente que quer anulação de leilão de gás de cozinha da Petrobras, que teve ágio de 117%. Piratini anuncia plano de expansão da vigilância eletrônica nas ruas e nas escolas. E já são 30 ocorrências contra cardiologista preso por crimes sexuais, isso em Taquara. Manchetes da 0 hora desta sexta-feira santa. O que a gente tem mais aí? Jornal do Comércio, 92 anos do JC, Planalto prepara programa de renegociação de dívidas, né, voltado a diminuir o endividamento das famílias. A iniciativa terá descontos de até 80% nos débitos. Também a foto principal sobre um evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul que debate os desafios da infraestrutura e também a mão de obra da Serra Gaúcha. No Caderno Viver, 4 décadas de sucesso no percurso da cantora Adriana Calcanhoto. Também tem aí a reunião em Brasília que busca avançar aí nas tratativas sobre o projeto da CMPC. E também aí falando sobre o Grupo Carburgo, né, que adquire a operação da Unidos e estreia aqui em Porto Alegre. Também ali no Caderno Geração E, Itália serve de inspiração para a abertura de novos negócios. E na questão dos investimentos, Rio Grande aposta em mais aportes na indústria naval. Tá aí as manchetes do JC dessa sexta-feira santa. Para fechar o jornal Correio do Povo, Lula promete anular leilão do gás de cozinha por ágio acima de 100%, né? O presidente disse que o certame de GLP foi feito sem orientação do governo e da Petrobras e criticou a venda com preço acima da tabela, o que deve aí, né, encarecer o produto. E a entidade agora prevê que o botijão não deva subir no Rio Grande do Sul, mesmo assim com os efeitos da guerra. Falando em guerra, né, os países pedem a reabertura de Hormuz, ali, né, para a passagem ali dos navios com o combustível, né? Também falando sobre o prazo eleitoral, o governo do estado terá a saída de 12 secretários para concorrer em outubro. E também falando sobre a morte de um agricultor, né? A Brigada Militar conclui que não houve crime por PMs e agora a apuração da Polícia Civil vai seguir adiante. Também falando aqui da capital, o evento Família ao Pé da Cruz reuniu milhares de fiéis aí hoje, né, na arena. E ali a previsão do tempo do Correio do Povo indicando o sol entre nuvens para esta sexta-feira. Manchetes dos principais jornais aqui da capital. Meio-dia, 15 minutos, a gente vai para o intervalo. Em seguidinho a gente está de volta com imagens de 2 irmãos. 25 graus por lá, céu azul com algumas nuvens. Movimento tranquilo, né? Nessa sexta-feira santa. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o RS em pauta desta sexta-feira santa, agora meio-dia, 21 minutos, estamos ao vivo, temperatura em 29 graus, sol voltou a brilhar agora aqui
na Avenida Carlos Gomes, aqui no nosso estúdio panorâmico da Masper TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora, né? Sempre aqui no RS em Pauta, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para todo o país pelo 575, aqui para o estado pelo 520 e para toda a galáxia na plataforma digital de sua preferência. Vamos adiante então, porque um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje em um restaurante. Isso em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho. O João Tavares já está aqui com a gente e tem mais detalhes sobre esse acidente. Boa tarde, João. Oi, Cláudio. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Masper TV. O acidente ocorreu na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em Capão da Canoa, por volta das 10h38 da manhã. A aeronave de pequeno porte caiu sobre o restaurante Dom Inácio, após colidir em um poste que fica localizado ao fim da pista de decolagem do Aeroclube. Com o impacto, houve incêndio que atingiu o restaurante e, de forma parcial, outras residências vizinhas. No momento do acidente, Cláudio, o restaurante estava sem clientes e todos estão em segurança. Moradores das casas ao lado também não ficaram feridos. Foi confirmada a morte do piloto, que a princípio era o único tripulante da aeronave. Equipes de emergência controlaram as chamas e o local segue em fase de rescaldo. A identificação da aeronave e a confirmação sobre possíveis outros tripulantes ainda dependem de informações do Aeroclube. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desta ocorrência e, caso haja atualizações, a gente volta de novo aqui no estúdio. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações ao vivo, né? Que tragédia. Então, isso aconteceu de manhã, agora, ali no litoral norte gaúcho. Imagina, ainda bem que não se tinha, né? Olha ali, a gente está vendo mais imagens ali, não se tinham pessoas no restaurante, né? E nem nas casas ao redor ali. Isso é logo depois da pista ali do Aeroclube, né? Então, provavelmente levantou o voo e teve algum problema, né, mecânico, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e acabou caindo. As imagens mostram ele não levantando muito logo depois da pista e acaba caindo, batendo nesse restaurante. Um milagre que não tenham morrido mais pessoas, impressionante mesmo, né? Ainda bem que num restaurante vazio e sem pessoas ali nas residências ao lado. A gente está vendo as imagens lá, ó, ele não está voando, ele está voando baixinho ali, ó, e já cai. Ele devia ter decolado e não conseguiu subir e acabou caindo praticamente ali em seguida da pista ali do Aeroclube de Capão da Canoa, que fica justamente nessa região. Olha só, o piloto infelizmente acabou falecendo. Em seguidinha a gente traz mais detalhes desse acidente para você aqui no RS em Pauta. Vamos adiante, vamos seguir falando sobre saúde, agora 12h24 e a gente segue falando aí sobre, você sabe o que é o lipedema? Né? Uma doença aí que causa dor e inchaço nas pernas, principalmente nas mulheres. A gente está recebendo o Dr. Regis Agnes, que é cirurgião vascular e diretor da Clínica Vascular Regis Agnes. Você deve ter ouvido na minha voz aí, inclusive, né, as chamadas da clínica do Dr. Regis. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, vou começar lhe perguntando, né? Eu estava olhando aqui a pauta, a questão das dores nas pernas, a gente tem vários motivos, né? Mas especificamente, né, o lipedema, por exemplo, é muito confundido com obesidade e também com gordura localizada, né, Isso. doutor? Vamos dizer assim, a pessoa que é obesa, somente obesa, ela pode ter um lipedema. Vamos falar assim, a obesidade, a gordura não dói. No obeso, a gordura é homogênea. Tu tem o abdômen, tu tem os braços, É verdade. tu tem os membros. A obesidade afeta as mãos e afeta os pés. O lipedema não. O lipedema é uma gordura simétrica. Tu tem gordura localizada principalmente nos braços, nos quadris, nas coxas, próximo ao joelho e nas pernas. E ele poupa os pés. Então, tu tem o pezinho magro. Olha então, só. o lipedema poupa essas regiões do corpo. Isso nos ajuda no diagnóstico. Bom, porque eu já reparei realmente essa questão, né? A gente já reparei pessoas agora no verão que a gente vê, né? Principalmente as mulheres ali usando vestido, que você vê
algumas senhoras, às vezes, com a perna grossa, aquela parte grossa, e o pé normal. E normalmente elas são desproporcionais. Tu olha a pessoa, ela tem a cintura fina. Isso. E os braços grandes e as pernas também. Grandes. É desproporcional. Esse é o lipedema, então, né? E os sintomas, assim, mais claros, assim, né? Tem dor ao tocar? Como é que funciona isso? O lipedema... Vamos começar assim. O lipedema sempre existiu. Tá. Sempre existiu o lipedema. Só que as pessoas não identificavam. Então, há muito pouco tempo se começou a estudar mesmo o lipedema. Então, como a gente começou a ver que muitas pessoas que sofriam o lipedema, a pessoa tem dor, tem sensação de peso, ela tem, vamos dizer assim, uma fragilidade capilar, ela simplesmente está roxa. A mulher ela reclama, eu estou cheia de hematomas, ela está roxa, sem saber. E ela tem dor ao toque da perna. Às vezes o marido vai fazer um carinho na perna, ela sente dor. E, às vezes, a própria, quando ela tem um filho pequeno, ela sente dor ao tocar. E muitas reclamam assim, eu tenho cachorrinho, doutor, o cachorrinho pula na minha perna, eu sinto uma dor. Que coisa, então, assim, né? É desproporcional. Então, por quê? Porque a pessoa está com a gordura inflamada. A gordura está inflamada. E daí a gente vai começar a estudar, vai ver todas as coisas, tu vai ver que várias pessoas têm mulheres que têm uma irritação ao final de tarde. Não é porque elas estão agitadas, é que realmente elas estão com dor, elas não estão se sentindo bem. Sim. E daí elas vão querer emagrecer, fazer as coisas, elas vão para uma academia fazer exercício de impacto para emagrecer. Isso. Daí piora, porque daí ela inflama mais a gordura. Que coisa, então, doutor. Até a gordura, o lipedema, quando tu vai fazer exercício, tem que fazer o exercício orientado por um personal que saiba trabalhar com quem tem o lipedema. Não é acúmulo de líquido. Não é acúmulo de líquido. É outra coisa. O líquido pode acumular por várias coisas. Se tu tiver, por exemplo, um linfedema, que não há um retorno linfático, a linfa não volta da perna. Normalmente, o linfedema dificilmente é nos 2 membros, né? Mas é num membro o linfedema. A pessoa tem um linfedema, que é aquilo que as pessoas chamavam de elefantíase, né? Isso. E aquilo vai ficando endurecido, vai ficando difícil de tratar. Ele tem uma evolução que vai piorando. E a questão da insuficiência venosa também? A insuficiência venosa te dá dor. A insuficiência venosa, o que é insuficiência venosa? Insuficiência venosa é quando nós temos varizes, principalmente. A pessoa tem varizes, o sangue não consegue voltar, ele é insuficiente, a gente não consegue retornar o sangue. Porque o sangue vai pelo sistema arterial, vai pelas artérias, as artérias oxigenam os tecidos e na volta tem que voltar pelo sistema linfático. E o sistema linfático ele é cheio de válvulas que fazem com que o sangue só suba. E essa suba do sangue é impulsionada quando o coração bombeia, ele manda o sangue, e quando ele se enche, ele puxa o sangue de volta. E o caminhar também ajuda a retornar, o movimento, tudo isso ajuda com que o sangue volte. Então, quem tem insuficiência venosa, quem tem varizes grossas, quem tem insuficiência de safenas, ou quem tem uma trombose, ou teve uma trombose, tem insuficiência venosa. Daí, então, o sangue não volta e a pessoa tem aqueles sintomas, dor, sensação de peso, cansaço, perna pesada. E o que é, agora fazer uma consulta aqui para o doutor, e aquelas veinhas que aparecem vermelhinhas nas pernas? Assim, aquelas ali são telangiectasias. Telangiectasias. Ou vamos mais simples, aranhas vasculares. Isso, ficam uns risquinhos vermelhinhos. Esses risquinhos vermelhinhos, eles são fáceis de tratar. Eles são fáceis de tratar. Tá. Mas tu tem que ver se esses vasinhos vermelhinhos são só de causa hormonal, que estão aparecendo ali por fora, ou se tem alguma insuficiência venosa por baixo que estejam causando. Às vezes o vasinho é a pontinha do iceberg. É só uma ponta do problema. Do problema. Tu vê assim, olha, eu tenho um monte de vasinhos. Essa semana eu operei uma paciente que havia me procurado, que ela tinha muito vasinho embaixo. Sim. Mas achei, doutor, eu vim aqui só para secar os vasinhos. A gente foi fazer ecografia com Doppler, mostrou que ela tinha uma insuficiência venosa bilateral de safenas que causava aquilo ali e todas as tributárias. Cirurgia. Daí faz cirurgia, tu trata tudo e daí começa a tratar os vasinhos.
Interessante, né, doutor? Por isso que é bom falar com quem entende do assunto, né? Imagino que exista um impacto na qualidade de vida também do paciente, né? Com certeza. Viver assim não dá, né? Olha, eu tenho, vamos falar sobre paciente com lipedema, são pessoas assim que, como a gente não estudava muito, e hoje a gente começa a ver, estudando lipedema, tu podendo ajudar, porque a base do tratamento do lipedema é clínico. Tá? Sim, não precisa fazer cirurgia. Não precisa fazer cirurgia. Tu vai fazer cirurgia nos graus mais elevados. No último caso. No último caso. Mas quando tu vê que a paciente está fazendo uma dieta anti-inflamatória, que está trabalhando com fisioterapia, que está usando os medicamentos adequados, que está usando meia elástica, olha, é impressionante como a gente vê o retorno dessas pessoas. Eu tenho uma paciente aqui da Serra, ela me dizia, doutor, ela trabalhava em pé o dia inteiro, ela me dizia, doutor, quando eu estava indo dormir, eu tomava uma dipirona. De dor. De dor, trabalhava muito, trabalhando em hotel. Em pé. E à noite, às vezes, eu acordava e tinha que tomar um tramal. Para saber que no outro dia eu teria que trabalhar. Olha a qualidade de vida dessa paciente. Imagina a pessoa vai viver assim. E a gente conseguiu ajudar ela. Ela vem, faz o controle, mas a gente conseguiu ajudar ela entrando em contato, montando um grupo de trabalho lá na Serra. Na própria Serra mesmo? Na própria Serra. Conversando com o fisioterapeuta, conversando com a nutricionista, orientando, porque a pessoa está lá, ela não vai conseguir vir para cá toda hora. Então, ou faz consultas online com o grupo que faz a nutrição, né? E agora é a pessoa, conversando com o colega, pode ajudar muito. Pois é, eu vi o doutor falar alimentação anti-inflamatória. Alimentação anti-inflamatória. Pode cuidar da inflamação pela alimentação também? Pela alimentação anti-inflamatória, né? Então, tem lá eles vão te dar todas as coisas, frutas que tu pode comer, o que tu não pode comer, né? Evitar os lácteos, todas as coisas que vão te inflamar. Então, é muito importante trabalhar nessa base. E eu tenho lá no consultório, a gente faz assim na clínica, eu digo assim, cada um no seu quadrado, né? Claro, eu trabalho numa área, a gente tem, agora está entrando uma nutróloga no consultório, a gente trabalha com uma nutricionista junto, referendada, que a gente referenda, o pessoal da fisioterapia. Sim, fazer exercício. Tem o diagnóstico, a ecografia e tem a colega que trabalha com cirurgia plástica. Então, a gente montou uma estrutura para poder ajudar esses pacientes. Eu estava vendo também aqui no caso da cirurgia, doutor Regis, a cirurgia, a lipoaspiração terapêutica. O que é isso? A lipoaspiração terapêutica, ela só vai ser feita alguma lipoaspiração pelo cirurgião plástico, a gente só vai encaminhar, a pessoa primeiro tem que ficar 1 ano no mínimo com dieta anti-inflamatória. Sim. Porque se tu tratar um paciente direto, inflamado, em 2 anos volta tudo. Os resultados são péssimos. Então, tu tem que indicar muito bem o caso que tu vai indicar. E as terapias clínicas que estão surgindo, com radiofrequência, com ultrassom, com todas as coisas que tu usa, estão melhorando muito, muitos pacientes. Tem pacientes que tu não tem como fazer. Sim. Qualquer um de nós viu aquela paciente na rua que tu vê os pernão andando com a perna para o lado aberta. Aberta, coitado. Então, aquilo ali é um lipedema, grau 4, e ela já provavelmente está com problema de quadril e com problema de joelho. Imagina, afeta o corpo todo. Isso. Eu tive uma paciente de Santa Catarina, agora de 17 anos, tem um mínimo lipedema. A mãe dela, que tem uma perna enorme, disse, doutor, eu não quero que a minha filha fique desse jeito. Que nem eu. Olha os problemas que eu tenho. Eu quero tratar ela antes de fazer. Boa, 17 anos. 17 anos. Ela está começando, assim, que ela tem a história da família. Então, claro, histórico. Excelente essa mãe. A consciência dessa mãe. Boa. A consciência da mãe. Tratar no início. Isso aí está no início. Então, eu tenho um colega meu que trabalha em Santa Catarina, próximo dela, mora e disse, olha, vou te indicar para o colega que vai acompanha aqui. Porque tu tem que saber assim, tu tem um paciente que pode te tratar contigo, que é o que está próximo, que vem fazer uma consulta, tu orienta. Sim. E a gente pode trabalhar com os colegas, tem uma rede. Porque, afinal de contas, a gente tem que ajudar as pessoas. Tem essa é uma forma de trabalhar. Claro. Fiquei curioso até, inclusive, em relação à clínica, né, doutor? Falando da questão multidisciplinar, como se chama ali, né? O pessoal vai na clínica e já tem essas indicações, dependendo do diagnóstico. Assim, a pessoa chega na clínica, faz a consulta, a gente vê o diagnóstico, ele normalmente é clínico, mas no consultório a gente faz um exame, que é uma ecografia,
por um protocolo que a gente chama, esse protocolo foi idealizado dessa ecografia pelo doutor Alexandre Amato, que todo mundo conheceu, esse que emagreceu, Yasmin Brunet. Isso. Todos, ele e o grupo dele desenvolveram um protocolo que é usado quase que no mundo inteiro, esse protocolo da ecografia. Então, tu vai lá e mapeia, faz uma ecografia na perna e tu olha vários pontos e faz as medidas da gordura e tu também consegue ver os nódulos de gordura lá embaixo e tu consegue ver a gordura inflamada. Incrível. Então, tu coloca esse protocolo no dia 3 de abril. Daí nós vamos trabalhar, daqui a X tempo nós vamos ver como é que nós estamos evoluindo. E é muito simples, porque é um exame que 30, 40 minutos tu fazes, tu não injeta nada, é com ultrassom, não tem radiação, tu pode repetir quando quiser. Não tem aqueles incômodos. Não tem os incômodos, né? E pode-se dizer que aí vai se ter a cura ou é um tratamento, doutor? É tratamento. É uma Infelizmente, dúvida. lipedema não tem cura. Não tem cura, tem tratamento, tem tratamento. E assim, coisas que a gente estuda e que está vendo, se tu olhares o lipedema e tu pegares lá dos egípcios, as mulheres que eles faziam, os desenhos, as coisas assim, tu olhares a cintura, as pernas, tu vai ver que lá já tinha lipedema. Tem registros. Tem registros. Que coisa impressionante, é antigo, hein? É antigo. É uma comorbidade, uma doença que atinge mais as mulheres, doutor? Sim, devido ao é nível de estrogênios, né? Então, o fator hormonal, estrogênios na mulher, tu vai ver que vai atingir sempre mais as mulheres, né? Não não possa atingir os homens. Não, pode atingir os homens, porque quando tu começa a ter um homem que começa a ter obesidade demais, tu vai aumentar os níveis de estrogênio daí, né? Vai dar problema. Vai dar problema. Mas uma coisa boa que tem, a gente sempre diz, todo mal tem um benefício, né? Tem um colega que estava colocando no congresso que o lipedema também tem um fator protetor cardíaco, né? Então, são coisas que a gente está ainda estudando. Então, para dizer assim, o lipedema é uma coisa que nós estamos estudando. E a gente vai tendo cada vez mais coisas surgindo. Informações, pesquisas. Por exemplo, assim, há pacientes que quer te tratar o lipedema na faca, como a gente diz. Isso, não, eu vou lá, cirurgia. vou me operar, vou não sei o quê. Não, calma aí. Não é assim. É diferente uma lipoaspiração de abdômen, uma lipoaspiração ali, do que a lipoaspiração de pernas. Tem que ter muito cuidado nas pernas, porque nós temos aquela rede linfática. Como eu te falei, tem o sangue arterial que oxigena, tem o sangue venoso que leva, vamos dizer assim, a sujeira lá para cima, mas o esgoto da perna, tudo aquilo que é lá de baixo que sai, se vem pelo sistema linfático, que leva aquilo que quando tu vais, vamos dizer, fritar um bife, tu coloca o bife aqui, sai uma água da carne. Aquilo é linfa. Aquilo é linfa. Então, eu aprendo uma coisa todo dia nesse programa. Então, esse sistema linfático que leva essa água da carne, isso aí, se tu fizer lesões nesse sistema linfático, tu vai ter uma perna sempre inchada e sempre endurecida. Se houve a drenagem linfática famosa. Isso, a famosa drenagem linfática. Isso, for fazer drenagem linfática, tu vai drenar aquela linfa. Ficar com uma massagem. E a drenagem linfática não é o que muita gente acha. Eu fui fazer drenagem linfática, a pessoa apertou muito. Não, já pode saber que está errado. A drenagem linfática tem que ser muito delicada, porque senão tu lesiona os linfáticos. Muito bem, doutor Regis Angnes, muito obrigado, prazer em conhecê-lo aí. E esse conhecimento todo também, né? É assim como eu, doutor, daqui a pouquinho a gente está ao vivo, vamos partir para o litoral norte, mas antes o doutor veio aqui trazer informação. Isso aí, vamos lá, minha família está esperando, o Fernando e a Helena, meus filhos pequenininhos, estão lá aguardando, minha esposa, a Cris, vamos para lá, aproveitar esse feriado. Que maravilha, obrigado antes de passar por aqui e nos trazer informação de qualidade, principalmente além da questão estética sobre a questão da saúde, né, doutor? Isso aí, uma boa Páscoa a todos. Obrigado, igualmente. 12h, 40 minutos, vamos adiante. Então, a gente teve um acidente agora terrível em Capão da Canoa, um avião de pequeno porte acabou caindo em cima de uma casa, logo depois de decolar ali do Aeroclube, e o João Tavares está acompanhando aí os desdobramentos desse acidente. Boa tarde novamente, João.
Boa tarde novamente, Cláudio Andrade. As novas informações que chegam do Corpo de Bombeiros é que subiu para 3 o número de vítimas fatais nesse acidente aéreo que aconteceu então em Capão da Canoa. Segundo as autoridades, inclusive informações já também divulgadas pelo Aeroclube de Capão da Canoa, a aeronave estaria com 4 pessoas dentro no momento do acidente que aconteceu por volta então das 10h38 da manhã. Dessas 4 pessoas, Cláudio, 2 eram tripulantes, outros 2 passageiros, confirmou então a morte de 3 pessoas e agora as equipes de salvamento buscam por essa 4ª pessoa. Vale destacar que esse acidente aconteceu em Capão da Canoa, a aeronave colidiu num poste perto da pista de decolagem, logo após atingiu então este restaurante, o restaurante Dom Inácio, que não tinha ninguém dentro no momento desta colisão e outras casas do entorno foram atingidas. Nas imagens que a gente recebeu de câmeras de segurança, Cláudio, inclusive dá para perceber que bem no momento que acontece a colisão na residência, passa uma pessoa de bicicleta bem em frente a essa casa que foi atingida e por pouco então não virou vítima deste acidente. A gente vai seguir acompanhando as informações que chegam tanto do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil, lá do Litoral Norte, e assim que a gente tiver essas informações atualizadas, a gente volta aqui no programa. Volto contigo. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações. Que tragédia, né? Infelizmente, aí, então, subiu para 4 o número de vítimas da queda desse avião ali em Capão da Canoa na manhã desta sexta-feira e a gente vai seguir atualizando as informações e trazendo aqui tudo para você. Vamos adiante, 12h44, a gente vai para o intervalinho, mas não sai daí, em seguida a gente está de volta, vamos com imagens da Serra Gaúcha, olha lá, ó, céu com nuvens, 27 graus em Caxias do Sul, tamanho de Caxias do Sul, hein? A gente já volta em um instante só. Estamos de volta com a RS em pauta nesta sexta-feira santa. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora com a gente, 12h47. Estamos aqui ao vivo, na Masper TV, de segunda a sexta-feira. Como a gente costuma dizer, notícia não faz feriado e a religião também não. Estou com um convidado muito especial aqui comigo. Quem vê aqui o Luiz Carlos Reck, conhece o Padre Leandro aqui, que está aqui com a gente para falar hoje sobre essa data especial. Notícia não faz feriado, mas e a igreja, como é que é? Faz feriado também? Boa tarde, padre. Acontece o seguinte, boa tarde, Cláudio, boa tarde, nossos telespectadores da Masper TV. Acontece o seguinte, tá? Nós vivemos, o Ocidente, tá? É marcado profundamente pelo cristianismo. Perfeito. Então, o nosso ano litúrgico, mesmo o nosso ano civil, ele tem uma matriz religiosa. Foi o Papa Urbano VI que deu um canetaço lá e arrumou os dias e não sei do que. Muito bem, mas não vem o caso. Tá. O feriado, ele existe para a gente praticar a religião. O domingo foi consagrado porque nos romanos não tinha dia de descanso. Não? Não. O domingo, dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, quando o cristianismo se tornou a religião do Estado, eles estabeleceram o domingo como dia de descanso. Para quê? Para que as pessoas pudessem, no dia de descanso, praticar a religião, ir à missa. Depois quando virou... Agora é o contrário. Quando tem feriado, o pessoal não pratica a religião. Não, vai todo mundo para a praia. Vai todo mundo para a praia. Então, olha que Deus está vendo. Tirando a parte jocosa da situação, hoje nós temos um dia especial, Sexta-feira Santa. Por que chama Sexta-feira Santa, padre? Porque foi o dia que Nosso Senhor, nós celebramos o dia que Nosso Senhor foi crucificado, o dia da paixão de Cristo. Pelos romanos, crucificado, né? Romanos, judeus e todos nós. Todos nós, é verdade. O mundo, todos nós, porque eles nos representavam. Sim, sim.
Então, a sexta-feira, Jesus disse, no terceiro dia eu ressuscitarei. Então, sexta, sábado, domingo. Ressuscitou. Né? Então, o dia de hoje é um dia de recolhimento. Em anos passados, era muito mais, se percebia mais esse sentido do recolhimento. As rádios, por exemplo, não tocavam músicas, ou tocavam só músicas... É verdade, tinha uma programação especial. Exatamente, era uma coisa completamente... Hoje a programação é normal, mas se sentia esse dia de recolhimento, era um dia de mais austeridade, dia de jejum. Isso, a questão de não comer carne. Dia de abstinência de carne e de animais de sangue quente. Nós já falamos sobre isso, né? A questão de você fazer um dia aquele digamos, sacrifício. Isso, né? Foi na quarta-feira de cinzas que eu vim aqui. Isso. E era o mesmo dia de jejum e abstinência. Fazer um sacrifício. Fazer um sacrifício, deixar de fazer uma coisa que você faz sempre. Isso, o dia de hoje é propício para isso, não é? E o que é a quaresma, padre? A quaresma são 40 dias que antecedem a Páscoa. Ela começa lá na quarta-feira de cinzas e se estende até a Páscoa. E a Páscoa, ela é móvel, ela não é uma festa fixa. É verdade. Ela é celebrada no primeiro sábado da lua cheia, do outono. Que é agora? Que é agora. Eu não sabia por que era móvel. Então, ela é móvel. Então, ela vai, para o ano que vem, por exemplo, ela vai ser no dia 27, se não estou enganado, de março. Vai ser uma semana antes. E por que o pessoal aqui que não matou a catequese, que nós temos católicos muito aqui assíduos, Padre Chiarello, disseram que não se realiza missa hoje, na sexta-feira, em nenhuma parte do mundo? Em nenhuma parte do mundo. É o único dia do ano que nós não temos missa. Na verdade, seria sexta e sábado. Mas como sábado a gente antecipou a missa, que era meia-noite para as 20 horas, então, digamos que se celebra. Porque nós celebramos nesse dia justamente a morte de Cristo. Celebramos a morte de Cristo, um dia de recolhimento. Nós temos uma grande celebração, sim, às 15 horas, em todas as igrejas, que é a celebração da Paixão. Isso, que tem até a representação no Morro da Cruz. Isso, em alguns lugares. Eles fazem aqui, nós temos no Morro da Cruz. No Morro da Cruz e tal. Eles fazem a Via Sacra. E a Via Sacra. Então, nós temos uma celebração litúrgica que indica e celebra, traz à memória esse momento da paixão e da morte de Jesus pregado na cruz e da sua morte. E depois a ressurreição A ressurreição amanhã nós celebramos no sábado. E por que roupa é essa, né? O pessoal está acostumado a vir com aquela roupa mais discreta, digamos assim, lá no programa do REC, e agora está com essa roupa estilo Vaticano. Sim, parece que saiu bem do Vaticano direto, Padre. Isso, a batina é a veste dos sacerdotes, dos clérigos. Não é? Então, um dia especial como hoje é um dia de recolhimento, então, um dia mais voltado para a oração. Eu estava, por exemplo, atendendo as confissões, agora de manhã muitas pessoas procuram as nossas igrejas tem isso para fazer a adoração, para fazer a confissão. Então, nós, os padres, ali fora estão os outros padres. Meu professor, meu professor de lá da PUC, da FAMECOS, né, professor de religião. Mas, olha, eu ia nas aulas de religião lá, porque a aula de religião é fundamental. Se você não passar em religião, não passa no resto, né? Não termina a faculdade, não termina a faculdade. Mas nós falávamos de uma maneira interessante geral, né, Padre? Nós estávamos isso é bom falar na Igreja Monte Serrat, na Igreja Dom Bosco, atendendo as confissões, várias pessoas procurando. Que maravilha. O atendimento das confissões, se preparando para a Páscoa. Agora, às 15 horas, terá a celebração nas nossas comunidades. E no centro da cidade, nós vamos ter a procissão do encontro, que se dará na frente da Catedral Metropolitana. A imagem de Nossa Senhora das Dores sai lá da Igreja das Dores, carregada pelas mulheres.
E a imagem de Jesus crucificado sai da igreja Nossa Senhora da Conceição, Isso. carregada pelos homens. E essas duas procissões, então, elas caminham em direção à catedral. Se encontra na E catedral. na frente da catedral, então, se dá o encontro de Jesus crucificado com a sua Nossa mãe. Senhora das Dores. Com a sua mãe. E aí entramos na catedral, e aí o arcebispo faz uma celebração litúrgica desse encontro de Jesus e Maria nessa Sexta-feira Santa. Que acompanhou Jesus durante o seu... Exatamente, é esse sentido de que sentido. Maria estava aos pés da cruz Aos pés na da cruz, hora quando Jesus foi que crucificado. Jesus foi crucificado e depois morreu. Que bacana, né? Que bacana. Com mais outros dois homens na cruz ali, E lembrando depois sempre, né? nós temos o nosso povo, a nossa religiosidade, tá? É uma religiosidade muito marcada pela dor, pelo sacrifício, né? pelo sofrimento. Jesus crucificado e Nossa Senhora das Dores realmente são, para nós católicos, principalmente no Brasil, Sim. uma referência. A gente vê lá para Minas Gerais, Sim, a Bahia, devoção, a devoção gente vê muito grande. Rio de Janeiro, Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Exatamente, muitas celebrações nesse sentido. A América Latina tem essa religiosidade, né? E então a questão, a gente hoje... Então hoje não tem missa. Hoje não hoje tem missa. Tem uma celebração litúrgica. Litúrgica, que é esse encontro lá de tarde. Que é às 15 horas, às 15 horas nas nossas comunidades. Aliás, eu que moro num bairro ali no Santa Cecília ali, né? Eu acho muito bacana a igreja ali de Santa Cecília. Santa Cecília ali. Que toca o sino no final Sim. da tarde. Eu acho tão bonito aquilo ali. O padre José Sotieta. No ali fim agora. da tarde, o sol se pondo para chamar ali o pessoal. Ali muitos anos foi pra pároco missa. o padre Edgar Iotes, que foi muitos anos o pároco da O padre ali, né? Da igreja Santa E Cecília. da igreja Santa Cecília. Que bacana, que bacana. Mas nós não ficamos na sexta-feira, né? O cristianismo não termina na sexta-feira, não termina no Calvário. Jesus é tirado da cruz, entregue para sua mãe, que é essa celebração que nós vamos fazer na catedral, depositado no sepulcro, e aí ele permanece 3 dias, sexta, sábado, e no domingo nós celebramos a ressurreição. A ressurreição, que daí não encontraram mais o corpo de Jesus. Exatamente, aí Jesus ressuscitou, e esse é o elemento essencial da nossa fé. Jesus O renascimento. ressuscitou, e a ressurreição não é uma retomada da vida anterior, porque se fosse uma retomada da vida anterior, ele morreria novamente. Ficaria tudo igual. Mas é uma vida nova. É uma vida nova que Cristo, que Deus veio nos dar em Cristo, na força do seu Espírito, para que nós pudéssemos participar justamente da sua glória. Então a ressurreição de Cristo é a abertura da nossa ressurreição. De uma nova vida. De uma nova vida. Uma vida que tem elementos da vida pregressa. Sim. E que tem elementos de novidade. Sim. Que fazem com que nós possamos cada vez mais estar juntos de nosso Senhor, e é isso que nós queremos, estar sempre juntos de Deus. Por isso a confissão também, né? Para renovar. A confissão é uma das graças que Cristo deixou para nós. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, né? Então, nós somos pecadores, temos nossas limitações. Quem de nós não tem? Sim, Quem não tiver pecado, falhas. Que atire a primeira pedra. Já de Jesus. falava Jesus. Então, a confissão é uma oportunidade sempre nova de nos retomarmos, de nos renovarmos, de nos purificarmos. A gente pode... O Papa João Paulo II fez uma expressão, eu não sei se é dele ou é de outro... Sim. Mas eu li nele. A confissão, um novo batismo, uma nova realidade, uma nova limpeza, uma nova purificação. Assim como nós somos batizados, banhados, né? E purificados no batismo, nós na confissão retomamos essa purificação, retomamos essa graça que Cristo veio nos dar. Então a oportunidade da confissão sempre é muito importante. E eu quero dizer uma coisa, Cláudio, prezados
telespectadores, como nós estamos acolhendo pessoas que, por um determinado tempo, se mantiveram distantes da religião. É verdade. E agora estão retomando. É verdade, padre. Isso é gratificante. Bom. É gratificante porque eu tenho essa convicção, eu sempre dizia isso na aula, a religião é importante. Como falta, Não. padre Leandro Chiarello? A religião é importante. Como tem faltado nesse mundo? Porque quem não respeita a Deus não respeita o próximo. Concordo. A espiritualidade, E aí a religiosidade. gente fica numa... Olha, perdido. Fica perdido, olha. Uma sociedade de bárbaros. Não adianta, gente. Tá faltando, temos que parar, né? Parar de viver no automático aí, dar uma pensada e buscar a espiritualidade, a religião, olhar para si, olhar para Deus, para dar uma... Porque o pessoal está meio perdido. Se a gente olhar a história da humanidade... De tempos em tempos... A gente vai ver que o ser humano sempre buscou o transcendente, Sim. sempre buscou a Deus. Sim, das mais diferentes religiões. Mais religião, mas diferentes tipos. E nós, cristãos, acreditamos que esse transcendente se revelou em Jesus. Se mostrou para nós em Jesus de Nazaré. E que o nosso Deus é revelado por Ele. Um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estou dando até uma catequese aqui. Mas é verdade, eu tô aproveitando, gente. Então, trazendo uma mensagem aí de fé, de esperança. É importante essa busca do transcendente, e essa busca do transcendente que encontra a resposta em Jesus, o Cristo. Maravilha. Padre Leandro, obrigado aí por um minuto de religiosidade, de esperança aí pra gente aí, né? De conforto aí para essa sexta-feira santa, Padre Leandro Chiarello. O pessoal aqui não perdoa, né? Perguntando para o padre para falar sobre o Grêmio ontem. Não, acontece... os dois... O que eles querem? Deixa eles... Eles adoram o Padre Leandro, eles adoram. Mas um não pode atirar pedra no outro, né? Porque eu acho que os dois estão numa situação... Também tem que calmar. Deixa eles... Tem que calmar. Mais informações você acompanha aí de vez em quando no fim da tarde com o Padre Leandro Chiarello e o Luiz Carlos Reck. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Padre. Tá bom? Uma ótima sexta-feira santa aí. Eu quero boa aproveitar Páscoa, né? a ocasião e desejar a todos uma feliz e santa Páscoa. Que esse Cristo que nós celebramos a sua morte e sua ressurreição possa verdadeiramente nascer, viver e resplandecer no coração de cada um de nós. E eu tenho certeza, não é conversa de padre, eu tenho certeza de que se nós acolhermos esse Cristo no nosso coração, nós haveremos edificar um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, aonde todos nós possamos viver, e não só viver bem, que é o que todos nós queremos. Amém, Padre. Padre Leandro Miguel Chiarello, muito obrigado pela participação. Vamos para o intervalo, então, com Picada Café, ali no iniciozinho da serra. Olha que imagem bonita. Aí céu com sol entre nuvens, né? Qual é a temperatura lá em Picada Café? 27 graus, tá bom? A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o RSI em pauta desta sexta-feira santa. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. E olha aqui, ó, o Grêmio perdeu, né, para o líder, pelo menos foi para o líder, Palmeiras, né, pelo campeonato brasileiro. Aliás, o tricolor segue sem vencer fora de casa. Confere comigo. O jogo foi disputado em Barueri, na Grande São Paulo. E o Palmeiras saiu na frente com este gol de cabeça de Marlon Freitas, aproveitando o descuido da marcação. O empate do Grêmio veio com o artilheiro da competição, Carlos Vinícius. Uma bela finalização. Só que a noite era de Marlon Freitas. Ele pegou o rebote e fez o gol da vitória do Palmeiras. Final 2-1. Vamos sofrer, é uma época difícil, é uma época que provoca algum sofrimento em termos pontuais, mas achamos que poderemos lutar por aquilo que já assumi publicamente, que é lutar por uma possibilidade de entrar numa Libertadores no final da época. É nisso que vamos continuar a lutar para que isso aconteça.
Tá aí então, né? Infelizmente o nosso tricolor aqui segue sem vencer fora de casa e perdeu aí dessa vez para o líder Palmeiras. Vamos adiante agora, 1h10 e a gente segue agora falando com a Fabiana da Silva, que é psicóloga e também neuropsicóloga, né? A gente já conversou com a Fabiana na outra vez e não deu para abordar todos os assuntos que a gente queria. A Fabiana já está aqui no nosso telão. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda novamente. Obrigado por nos atender aí nessa Sexta-feira Santa. Olá, Cláudio, tudo bem? Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês, né, e desejo aí um bom feriado a todos, né, e a você também que está trabalhando, né? Obrigado, vou trabalhar até daqui a pouquinho, depois já saio de feriado também, viu, doutora Fabiana? Mas, enfim, enquanto isso, vamos levar um pouco de informação, aí uma mensagem de informação para quem está nos acompanhando. A doutora Fabiana é psicóloga e neuropsicóloga, né? Tem a neuropsicologia. Conta um pouquinho para a gente, antes de a gente começar a conversar, essa formação, doutora Fabiana. Bem, né, eu tenho algumas especialidades, né, a neuropsicologia é uma delas, né. A neuropsicologia, ela trabalha, né, com os comportamentos, com a cognição e os comportamentos, né. Então, é uma interface entre a psicologia, comportamental e a cognição. Ah, perfeito, perfeito. É uma especialização da psicologia. Isso, é uma especialização da psicologia. Perfeito. Bom, vamos falar sobre a questão, né, da atuação clínica, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega, né? Anteontem, aliás, com uma colega, nós estávamos falando sobre a questão da alienação parental, por exemplo, né? Da importância de psicólogos avaliarem crianças, que é uma coisa delicada. Mas a gente estava brincando sobre a questão que é sério, né? Quando as pessoas falam que fazem... vou apresentar você para uma psicóloga. Ah, que bom, eu faço terapia. Aí chega na festa assim, é melhor eu falar que eu não faço terapia, né? Senão vão achar que eu sou louca. É um estigma que não é isso, né? Ao contrário, né? Uma terapia, tem aquela brincadeira que diz que quem gosta de rostinho bonito é adolescente. Eu gosto de gente com terapia em dia, né? É um autoconhecimento, né, doutora Fabiana? Ah, sim. Infelizmente, né, Cláudia, ainda nós temos de lidar com alguns estigmas, né? Eu escuto muito isso dentro do consultório, principalmente aqueles pacientes novos, aqueles que têm resistência, né, à procura, e eles dizem isso, né? Eu não sou louco, mas eu vim conversar um pouco porque eu não estou bem. E a gente escuta muito isso, né? Até no senso comum, fazer terapia é para louco, né? Mas hoje as coisas estão mudando, né? A própria influência aí das redes sociais, da internet, né? Está levando aí uma nova mensagem, né, ao público. Fazer terapia hoje é de extrema importância, né? Porque a terapia ela te coloca em outro lugar, ela te coloca num lugar de conhecimento próprio, né? Quem é você, saber sobre a sua identidade, trabalhar sobre as suas questões. Então, fazer terapia hoje é um sinal de inteligência, né? É um sinal de saúde mental. É verdade. Inclusive, né, doutora Fabiana, a gente tem aí a questão do Brasil de ser campeão aí em ansiedade, né? E a ansiedade muitas vezes acaba levando à depressão, que são coisas diferentes, né? O que a gente pode falar sobre isso, doutora Fabiana? Então, Cláudio, né, uma informação assim muito importante que eu vou trazer hoje aqui, né? Vocês sabiam que o Brasil é o país com a maior prevalência de casos de ansiedade no mundo, né? Hoje, cerca de 10% da nossa população tem transtorno de ansiedade, né? Isso nós estamos falando de pessoas diagnosticadas, né? Fora aquelas que não são diagnosticadas. Então, esse é um número bastante expressivo e muito preocupante, né? E ansiedade é diferente de depressão, né? A pessoa ansiosa, ela fica se preocupando com coisas que não aconteceram, muitas vezes fica ligada ao passado, esquece de viver o presente, mas depressão é outra coisa, né? Sim, é outra coisa, né? A ansiedade, ela está muito relacionado ao medo, ao desamparo, às faltas, né? A desorganização psíquica ao sujeito, né? Ela é vista como um sinal de alerta ao ego, né?
tem um conflito ali que precisa ser resolvido e que não é nomeado ao sujeito. Então, o sujeito não sabe muito bem o que é, né? Mas ele precisa, ele atua, né? E essa atuação, muitas vezes, ela vem a partir de uma impulsividade. Ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? Mas ele está atuando. E a ansiedade, hoje, né? Ela traz muitos riscos ao ser humano, né? Ao sujeito. Inclusive, até tem gente que tem que cuidar a questão da automedicação também, remédio para dormir, né? Remédio para acordar, remédio para isso, para aquilo, e principalmente os que são sem receita também, ou comprados de uma maneira clandestina, né, doutora? E infelizmente, né? Inclusive, essa semana eu acompanhei um caso aqui de automedicação, né? E não só a questão da automedicação, mas também o uso excessivo, né? Descontrolado. Então, assim, sim, é muito preocupante, né? Eu sugiro, né, que as pessoas que fazem o uso medicamentoso, que elas tenham essa cautela, que elas consultem o seu médico psiquiatra, que escutem, que sejam orientadas e sigam as orientações, porque realmente é muito preocupante essa questão aí do alto manejo, né, medicamentoso. E muitas vezes também leva à questão, agora a doutora estava falando sobre a questão da pessoa não identificar muito o que está acontecendo, no caso do ansioso, né, doutora? A gente está falando de automedicação, mas muitas vezes também a questão da alimentação em excesso, ou a falta de alimentação, a questão do álcool também, né, do uso do álcool, ou abuso de outras substâncias também, e a pessoa não identifica. Eu acho que isso é o mais perigoso, né, doutora? Sim, na verdade, isso, Cláudia, é um sintoma, né? A questão da ansiedade, né? O sujeito, ele busca uma forma, como ele não sabe nomear o que falta a ele, então ele busca a partir dos objetos, né? Uma forma de completar, né? De uma forma ilusória. Então, os objetos, eles vêm como uma tentativa de aplacar o seu mal-estar, mas isso, na verdade, é cavar mais um buraco, né? É gerar mais uma situação, assim, descontrolada. E a impulsividade, ela está muito ligada, né, à questão da ansiedade. O ansioso, ele não está no seu tempo. O ansioso, ele está sempre além, né? Ele está lá na frente. Ele não vive o tempo aqui, o hoje, o agora. Isso também é muito preocupante. É verdade, né? Que coisa interessante, a pessoa fica preocupada com problemas que nem aconteceram ainda e ela não consegue entender e fica naquela coisa, naquela agitação, inclusive tem pessoas que têm síndrome do pânico, inclusive, né? Ficam com falta de ar e travam literalmente, né, doutora? Ah, sim, sim. A síndrome do pânico, né, já é uma situação um pouco posterior, né, porque os sintomas ansiosos, eles começam de forma tênue, né, eles começam, né, pensando a partir do corpo, né, da via fisiológica, né, começa pela sudorese, pelo taquicardia, né, pela insônia, pelas palpitações, pela falta de ar. Algumas pessoas, elas chegam a parar no pronto-socorro, né, achando que elas estão tendo um infarto. Isso. Nos sintomas emocionais, né? Pensamento acelerado, preocupação excessiva, a sensação de falta de controle, porque a ansiedade, ela também está vinculada ao controle, né? O sujeito, ele tende a controlar o tempo todo, né? Então, assim, nós temos, é importante diferenciar um pouco, né? Qual é a ansiedade comum? Talvez estar aqui gere uma ansiedade, né? Anteriormente, uma prova de vestibular, né? Tu tem uma prova de vestibular, você vai gerar uma ansiedade, você tem um negócio no outro dia que você precisa resolver. Isso é uma ansiedade comum ao sujeito, mas quando que não é, né? Quando que ela entra por uma via patológica? É quando esses sintomas mencionados anteriormente, eles se tornam persistentes, né? E começam a trazer um nível de sofrimento muito grande ao sujeito, né? Então, esse é o momento, né, de buscar ajuda, né? Quando ele percebe esse divisor de águas, né? Quando começa a interferir no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, né? Quando ele começa a deixar de fazer algumas coisas que ele fazia e passa a não fazer mais. Quando ele começa a fazer isolamento social, né? Esse é um dos grandes pontos, assim, das pessoas estarem atentas, né? E tomar alguma atitude para a busca do tratamento, né?
Muito bem, uma terapia pode resolver também, né, doutora? Não só pode, Cláudio, como deve, né? Muito bom. Eu estava lembrando de um filme agora, de um sujeito, um filme antigo do Richard Dreyfuss, que ele faz o papel de um psicólogo e ele escreve um livro, Passos de Bebê, que o sujeito não consegue sair do consultório e ir até o elevador. Então ele fala, primeiro, não pense na calçada, no movimento. Primeiro vá até o elevador, espere o elevador, desça no elevador, vá até o saguão do prédio, depois vá para a rua e o psicólogo vai tirar férias. E aí ele entra em pânico, fica com ansiedade, porque não quer saber que o psicólogo tive férias, porque ele tem que estar em contato com o psicólogo para não entrar em pânico, sempre mesmo nas férias. Então, gente, uma boa terapia, tá? Mas quando a doutora quiser tirar férias, deixa a doutora tirar férias, viu? Mas uma boa terapia, né, para se autoconhecer, para saber, né, coisas... A gente falou uma coisa, doutora, muito interessante, é você estar com um problema, por exemplo, de ansiedade, que o país é campeão, como a doutora Fabiana falou, e não saber, né? E não saber. Eu acho que esse é o maior perigo da pessoa estar lá que algum transtorno na sua vida, alguma coisa está incomodando, está deixando ela nervosa e não está sabendo lidar com isso, não está sabendo identificar isso. Eu acho que é a importância da terapia, né, doutora? Sim, a terapia, ela coloca o sujeito em outro lugar, né? Para que serve hoje, né? Uma terapia, o que a terapia oferece, né? Eu trabalho com a psicanálise, né? E a psicanálise, ela oferece algo específico, né? Um espaço de fala e de escuta, né? Onde o sujeito ele é possibilitado a falar sobre suas questões, a se implicar, né, com aquilo que ele sente, nomeando a angústia, reconhecendo conflitos psíquicos, repetindo, né? Entendendo suas repetições, porque a gente vive, né, numa eterna compulsão à repetição, né? Repetição dos nossos familiares, né? Do histórico da nossa família. Então, entender essas repetições, né? As repetições familiares e as nossas próprias repetições, elas são muito importantes, né? Ter um olhar singular, né, para o seu sofrimento, para o seu sintoma, né? Construindo, né, um sentido para a sua história, né? Ao longo, assim, do processo, do tratamento, né, há um fortalecimento, assim, subjetivo, né? Não no sentido de eliminar a angústia, né? Mas de poder lidar, assim, de uma forma mais tranquila, menos invasiva o sujeito, né? Então, a psicoterapia ou o processo de análise, nesse sentido, ele permite o sujeito que ele possa nomear, né, dar um sentido ao seu sintoma, né, trabalhando uma relação mais consciente, né, com aquilo que o afeta, né, reposicionando o sujeito frente ao seu desejo, né. Então, a análise, ela vai ela vai na raiz, ela vai na etiologia, ela vai buscar aquilo que ocasiona a dor, né? Então, a ansiedade, ela é um sintoma ocasionado por algo inconsciente que não sabemos, né? Então, a possibilidade de você poder falar, de você poder verbalizar sobre isso, né, é uma tentativa de você evoluir, de você poder mudar esse quadro de sofrimento, né, trazendo mais paz, mais alegria, né, tendo uma vida mais saudável. Que maravilha. Doutora Fabiana, muito obrigado por nos atender mais uma vez, né, no feriado agora, na Sexta-feira Santa, mas é muito bom, né, porque a gente está falando aí de qualidade de vida, de saúde para as pessoas, né? Eu vou pedir para deixar aí o Instagram da doutora Fabiana, para quem tiver dúvida, né? Hoje em dia a gente tem a questão online aí, também pode fazer as consultas pela internet, né? Por favor, doutora. Sim, eu fico à disposição, né? Eu vou passar o meu Instagram, né? Fabiana da Silva, .psicóloga. A minha clínica, ela fica no centro de Balneário Camboriú e eu também faço atendimentos de forma online, né? Então, assim, aquela pessoa que atendo bastante pacientes de forma online, aquela pessoa que não tem condições de vir até o consultório, né? Ela pode estar fazendo contato comigo pelo Instagram, ali tem meu telefone, e ela pode fazer contato e estar marcando aqui uma consulta, né? Que maravilha, né? Vamos buscar qualidade de vida e saúde aí
para o seu dia a dia. Doutora Fabiana falando direto de Balneário Camboriú, ao vivo aqui para a gente no programa mais uma vez. Um excelente feriado, obrigado por nos atender mais uma vez, tá bom, doutora Fabiana? Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui, tá? Sempre que possível, estarei aqui com vocês, passando, levando conhecimento, né? Obrigado, doutora. Um ótimo feriado. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Para você também, um excelente feriado de sexta-feira, uma ótima Páscoa, tá bom? A gente se fala segunda-feira, ao meio-dia. Até lá.